Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Vamos abrir nossas Bíblias em Jonas, capítulo 1, livro do profeta Jonas, lá nos famosos profetas menores, que quase ninguém adivinha onde é que é a ordem, mas está antes de Miqueias, depois de Obadias. Curiosamente, depois de Obadias e Amós, que Jonas é contemporâneo dos dois. Lembre-se que no Antigo Testamento, inclusive o tema anual é sobre missão, evangelização. No Antigo Testamento, a missão era mais os outros vindo para Israel. Se eu não me engano, a palavra seria um movimento mais centrífugo, alguma coisa desta maneira. Não era tão difuso, não saía muito. Era para o povo, os outros povos verem a conduta do povo de Israel e serem atraídos, assim como a rainha de Sabá foi atraída pela sabedoria de Salomão. Só que aqui há uma quebra de padrão. O Senhor manda um profeta para uma nação estrangeira, para trazer uma mensagem de juízo e também de salvação. Por quê? Essa quebra de padrão, de modelo. É o que a gente vai perceber na leitura da inerrante palavra do Senhor em Jonas 1, de 1 a 17 em nossas Bíblias, que diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso? Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, graças te damos, Deus meu, por estarmos aqui, reunidos, ó Pai, para poder orar a Ti, apresentar-te as nossas ansiedades, apresentar-te também o nosso louvor, e também para ouvir a Tua voz. Ouvimos, Senhor, a Tua palavra foi lida,
esclarece ao nosso coração, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei e assim possamos não só conhecer, mas conhecer de modo experimental, viver e a outros passar as maravilhas da tua palavra. Dá-nos graça, Senhor Deus, e que em tudo o Senhor seja glorificado e exaltado, em nome de Cristo, que te oramos e te agradecemos. Amém. Só sei que nada sei. Foi uma das frases que entrou para o rol dos famosos adágios da história. Essa frase foi de Sócrates em resposta a um oráculo, chamado Oráculo de Delfos, que dizia que ele era o homem mais sábio de sua época. E ele ficou inconformado com essa frase, porque ele não se considerava nem um pouco sábio. Mas depois de conversar com várias pessoas de sua época, ele percebia que de fato ele era, porque ele era o único que reconhecia sua própria ignorância. Os tidos por sábios de sua época, nenhum se davam conta da sua falta de sabedoria. Isso não é diferente dos nossos dias. Nós também estamos num mundo na qual está abarrotado de informações. Na palma de nossas mãos, temos celulares e smartphones que nos conectam a realidades que ocorrem do outro lado do globo. Mas nunca as informações foram tão rasas e tão superficiais. Nós sabemos o que acontece na China e em nossas próprias casas, não sabemos o que se passa com nossos filhos, com os maridos, as esposas, com as esposas para com os maridos. A comunhão, a intimidade dentro da própria igreja tem ido ladeira abaixo. E isso não é fruto de outra coisa, senão a falta de comunhão e intimidade com Deus. Conhecer a Deus de fato. Não é apenas recitar credos, não é apenas ter algumas informações concernentes ao grande Deus. Esse não é o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento é libertador, o verdadeiro conhecimento é experimental, o verdadeiro conhecimento é salvador. A verdadeira sabedoria é só uma. Isto é uma das coisas abordadas, especialmente nesse capítulo 1 do livro de Jonas. Ora, Jonas é um profeta menor, como já foi dito, contemporâneo de Obadias e Amós, lá pelo 8º século, e ele viveu no período de reinado de Jeroboão II. Se a gente olhar para 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, nos dá a informação acerca de Jonas. Restabeleceu ele os limites de Israel, aqui fala acerca de Jeroboão, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara por intermédio de seu servo, filho de Amitai, o profeta, seu servo Jonas, o qual era de Gat-Hefer. Gat-Hefer é uma vila em Zebulon, e aqui estava este profeta no Reino do Norte. E, inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo, para alguns liberais que tratam o livro de Jonas como se fosse uma pequena alusão, uma parábola, o próprio Senhor Jesus Cristo considera Jonas um personagem histórico. Assim como Jonas pregou a Nínive e eles se converteram, os ninivitas também entrariam contra aquela geração. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E aqui é o profeta Jonas, extremamente patriota, como veremos no decorrer do estudo. Só que ele é levantado para pregar não a Israel, como Obadias e Amós, mas a Nínive, a capital da Assíria. A Síria que não era tão potente naquela época. Estava no reinado de Assur-Dan, em 771 a 754 a.C., mas uma coisa era bem nítida na Síria. Eles eram famosos pela sua crueldade para com os inimigos, especialmente os prisioneiros de guerra. Costurar escorpiões na genitália feminina era fichinha para eles. Empalar alguém, tirar a pele vivo, eram coisas normais que eles faziam aos seus inimigos. Pessoas indignas, de fato, pareciam ser bem indignas da graça de Deus. Mas ainda assim, o Senhor levanta Jonas para poder falar a esses indignos. E isso é um tema bem presente em todo o livro. A soberania e a compaixão divinas.
na salvação dos pecadores indignos. Isto é presente no capítulo 1, na qual uma das grandes lições que aprendemos nele é: conheçamos verdadeiramente ao Senhor, o nosso Salvador. Mas como conhecer de fato? Como ter esse conhecimento salvífico, essa comunhão com o Salvador? Dos versículos 1 até o versículo 3, nos mostra que conhecer ao Senhor é obedecer ao Senhor. Conhecê-lo é obedecê-lo. Volte seus olhos para os versículos de 1 até o versículo 3 de Jonas 1. Aqui começa basicamente como quase todo o chamado normal. Deus fala com um profeta. Não se fechou o cano ainda das Escrituras nesse período. Então, por revelação, o Senhor comunica a seu profeta e diz: dispõe-te, se prepare e vá até a grande cidade de Nínive. Aqui não é uma questão de extensão geográfica, mas a importância que aquela cidade tinha à presença de Deus. A leitura de todo o capítulo nos vai informar isso. E prega contra ela, porque a malícia dela, semelhante até a Sodoma e Gomorra, estava subindo até o Senhor, mostrando que era grande o pecado daquela cidade. E o Senhor manda que ele pregue uma cidade, uma mensagem de juízo. Clame contra ela. Só que aqui o profeta, ele se dispõe. E se a gente parasse até aqui, pronto, Jonas se dispôs, vai fazer a vontade de Deus. Mas ao contrário, ele se dispôs para fugir. Não fugir do pecado, mas fugir da vontade do Senhor. Como pode Jonas, que era profeta do Senhor, que depois é dito que ele era um servo do Senhor de fato, e ele queria fugir da face do Senhor, da presença do Senhor, de diante da face do Deus de Israel. Ele nunca leu o Salmo 139, escrito por Davi? Para onde fugirei? Para onde me ausentarei da tua face, da tua presença? Se eu subo até o mais alto céu, lá estás. Até o mais profundo abismo, lá estás também. Tu me sondas e me conheces, sabe meu deitar, sabe o mais íntimo do meu pensar. Tanto é que o salmista ora no final: sonda-me e me conhece, sabe o meu coração, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor sabe. Até mesmo as trevas não são ocultas. As impossibilidades para nós, para procurar uma pessoa, não são para Deus. A gente que, quando uma pessoa sai sem celular, que a gente não consegue encontrar essa pessoa. Mas Deus não precisa de aparelhos, Deus sabe. Deus nos conhece. Deus é o Deus onipresente, que está em toda a localidade. Só que Deus também se manifesta de maneira abençoadora em determinadas localidades. Deus se mostra abençoador para com seu povo, por isso que é dito que a presença de Deus estava com determinados servos, a presença abençoadora do Senhor. E o justo devia anelar por isso, devia ansiar por estar na presença de Deus, por fazer a vontade de Deus. Isso é estar na presença do Senhor de fato. Por isso que o salmista clama, que é muitas vezes dito, como a corça suspira pela corrente de águas, assim a minha alma suspira por Deus. E é dito: que desejo o salmista tem pela presença. E de fato, é um desejo que ele tinha. Mas ali o salmo era justamente porque ele não estava encontrando a presença de Deus. Ele queria as águas da presença de Deus, e a água que estava fartando ele eram as lágrimas dele. Ele não conseguia encontrar Deus. O justo devia anelar por essa presença do Senhor, e não foi o caso de Jonas. Ele fugiu. Ele pegou um barco para outra localidade. Aqui, meus irmãos, o ditado é bem preciso. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Jonas tinha conhecimento de Deus. Jonas sabia quem era o Deus da aliança, o Deus do pacto. Mas ainda assim ele escolheu desobedecê-lo. Isso é visto bem comumente nos fariseus e escribas. Em João 9, inclusive na cura de um cego, é mostrado que pior cegueira tinham aqueles que rejeitavam ao grande Messias. A ironia do grande capítulo é isso. O cego foi curado e agora via. E aqueles que deviam nortear outros para sair da cegueira eram, na verdade, guias de cegos. Eles que eram os verdadeiros e maiores cegos. Porque eles sabiam
Eles conheciam a Torá e ainda assim eles a rejeitavam. Esse não é o conhecimento que Deus exige de seus servos. Não é apenas um conhecimento teórico que fica apenas aqui. Isso é condenável. Paulo mesmo fala isso, tendo conhecimento de Deus, porque aquilo que se pode conhecer de Deus, Deus lhe manifestou na natureza. Atributos do Senhor invisível, todo-poderoso. É visto que toda essa organização natural não poderia surgir do caos. É visto que há uma ordem, é visto que há um propósito para que todas as coisas existam. Que do acaso, como poderia ocorrer essa ordem? Que do caos, como poderia vir toda essa harmonia, essa organização, na qual se o Sol se aproximasse 1 metro da Terra, já impossibilitaria a vida. Mas mesmo nessa revelação natural não é suficiente para a salvação. Mas ainda assim é suficiente para deixar todos indesculpáveis. Porque ninguém pode alegar que não teve nenhum conhecimento do Senhor. Mas esse não é o conhecimento exigido somente. Porque não se enganem. Você pode dizer assim, eu creio em Deus. Bom, parabéns. O diabo também. E ele até treme, coisa que nem você faz. Pessoas que rejeitam a existência de Deus e ainda assim não tremem diante do Senhor e do seu poder. O conhecimento que Deus exige é experimental. A verdadeira sabedoria, ela toca aqui. Tanto é que tem até 3 livros que é bem implícito esse tema. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. A vida debaixo do sol. O justo, o que é ser feliz. Já começa assim o livro dos Salmos. Bem-aventurado o homem, o que é ser feliz? Quem é feliz? Provérbios, sempre prático. Salomão aconselhando seu filho. A sabedoria é prática. A sabedoria nos leva à obediência. Conhecer ao Senhor é obedecê-lo. E segundo, conhecer é temê-lo. Conhecer ao Senhor de fato é temer o Senhor. Apenas de maneira didática, vamos do versículo 4 até o versículo 17. Dava para se fazer outras divisões, mas vamos fechar aqui nesta manhã. A narrativa prossegue. Apresentou-se a introdução. O Senhor falou e apresentou o problema. Jonas não quis obedecer. Agora esse problema só vai ser agravado. Porque o Senhor, ele manda ao mar uma grande tempestade. E é, inclusive, notório, principalmente indo para o idioma original, o hebraico, que é dito até que o navio pensou que ia se despedaçar. De maneira que estava todo mundo unânime, achando que ia morrer. Todo mundo correndo de um lado para o outro. O barco sendo assolado numa tempestade que cada vez mais se tornava menos calmo. Cada vez mais agitado e tempestuoso. Inclusive os próprios ímpios pagãos, eles não deram conta nem da carga. Eles jogaram ao mar para aliviar o barco. Até mesmo eles sabiam que a vida deles era o mais importante do que os bens desta vida. E cada um deles clamava ao seu Deus em desespero. Quem sabe um Deus se lembrará. Vamos fazer todas as ofertas. Se um der certo, bem. Se não der, já vamos morrer mesmo. Fazer o quê? Só que em tudo isso, e vendo essa tempestade, Jonas olha, ele não liga, ele desce e ele dorme. O profeta que devia ir para Nínive, ele pega o barco oposto para Tarsis, ele só vai descendo. E isso é visto em todo o livro. Ele vai descendo para o porão, de lá ele só vai para o fundo do mar, só depois que Deus o restaura. Ele está numa insensibilidade tão grande que para ele não faz nem diferença se o pessoal morre ou não. Paguei, eu quero meu serviço. Paguei a tarifa já do barco,
Cada um com seus problemas. Cada um com suas dificuldades, como diria um amigo meu. Só que o mestre do barco, ele vai até Jonas. E ele diz: o que você está fazendo, dorminhoco? Todo esse caos todinho está dormindo. Invoca o teu Deus. Talvez esse Deus se lembre de nós. A tradução é até com D minúsculo, porque de fato, provavelmente o mestre do barco não fazia nem questão ao Deus de Jonas. Mas era mais uma: clama aí, já vai morrer mesmo, ajuda a gente. Se preocupa ao menos. Até os ímpios orando e o crente, nada. E Jonas é levantado, mas narrativamente não é dito que ele orou. Em nenhum momento. Até que eles se utilizam de um meio comum na época para se decidir alguma coisa, que é lançar sortes. Só que uma pausa, cuidado para não tentar fazer a mesma coisa, como se você não tivesse a palavra de Deus já completa. Deus falou aos pais várias vezes pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. A revelação não estava completa. Então Deus, pela sua providência, de um meio extraordinário se utilizou aqui. Porque a sorte é lançada no regaço, mas a decisão é firmada por Deus. É isso que é dito em Provérbios. E até mesmo nesse evento sobrenatural, porque esse livro está cheio de coisas sobrenaturais, uma tempestade na qual os marinheiros não estavam esperando, a sorte caindo justamente sobre Jonas, um peixe, depois uma planta crescendo, morrendo no mesmo dia. Mas ainda assim a providência de Deus toca aqui. E cai sobre Jonas. E agora o pessoal, todo mundo se volta para Jonas e diz: fala aí, de quem é a culpa? Onde é que é tu? Eles começam a interrogar o profeta. E aqui vem a pregação de Jonas. A pregação de um versículo. Versículo 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Pronto. Acabou a pregação de Jonas. Foi bem sucinta, de fato. Mas foi preciso. Ainda que em desobediência a Deus, ele era servo de Deus. E ele temia, de fato, o Senhor. Apesar de que esse temor na vida dele não estava sendo demonstrado de maneira alguma. E ele temia ao Deus verdadeiro, não era qualquer Deus. Era o Criador, era o grande soberano de todas as coisas. Ele fazia parte do povo da aliança. Tanto é que ao ouvir isso, muda. Agora esse temor que Jonas falou, ele agora adentra no coração dos marinheiros. E eles temeram com grande temor, literalmente eles temeram temendo. Muito grande o temor aqui. Porque eles sabiam que eles fugiam agora da presença do Senhor. Não era agora mais o Deus de Jonas, do dorminhoco. Agora era o Senhor. Era o Deus. E eles falam: o que a gente vai fazer agora? Aí parece que até Jonas mudou com essa pregação. Ainda que numa pregação de um versículo. Que ele diz: me jogue no mar, porque a culpa é minha. É por minha causa que houve essa grande tempestade. Me joguem ao mar. Só que aquela pregação causou tanto impacto no coração dos marinheiros que nem eles quiseram jogar Jonas, o culpado, no mar. Eles remaram, e é mostrado como o mar estava tão pesado que nem mesmo o esforço de todos aqueles marinheiros surtiu efeito algum para alcançar a terra seca. E finalmente eles param e agora eles oram ao Senhor. Outro sinal da mudança que ocorreu na vida deles. Eles agora clamam, eles mesmos não pedem para Jonas orar, mas agora eles mesmos clamam ao Senhor e dizem: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Mesmo o sangue de um culpado, eles não queriam que aquele sangue fosse derramado sobre eles. Mas eles agora só se renderam à vontade soberana do Senhor. Fizeste como desejaste.
o Senhor quis, seja feita a tua vontade. Eles agora sabiam que esse Deus não era como o Deus deles, que não tinha poder para acalmar uma tempestade. Esse Deus não se poderia ignorar, como fez o profeta Jonas, nem muito menos desobedecer, como fez Jonas, porque tinham consequências, e graves, gravíssimas. E eles cumprem a vontade de Deus. Tanto é que eles levantam Jonas, e aqui é o ápice de toda a narrativa do capítulo 1. Eles levantam e jogam ao mar, e o mar, ele se acalma. E aquele evento sobrenatural só confirmou mais ainda o temor daqueles marinheiros. Eles temeram grandemente ao Senhor, é dito de novo. Eles juraram votos. É sempre repetido as mesmas palavras, é perceptível isso na língua original, que é para sempre enfatizar o grande temor, o grande compromisso que eles tiveram com Deus, por causa de uma pregação curtíssima, de um anúncio curto de quem era o Deus de Israel. Eles lançam Jonas ao mar, eles provavelmente vão à terra, e aqui eles oferecem sacrifícios à terra, e o Senhor, ele depara um peixe, para poder ser o meio, tanto de punição, como também de salvação do profeta. Porque mais na frente ele seria restaurado, dentro do ventre do peixe. Meus irmãos, um ditado, um adágio da patrística, dos pais da igreja, especialmente presentes do 1º até o 5º século da era cristã, é: a verdade seja dita por quem for, é verdade de Deus. Lutero, ele vai até dar uma exagerada em relação a isso aí, até se o diabo batizasse, o batismo era válido. Qual era o sentido que ele queria fazer isso? É porque teve uma discussão de que os pastores que batizaram, se eles se desviassem, o meu batismo era válido ou não era? Era, porque o batismo, a eficácia dele é o Espírito Santo no coração do crente, seguindo os meios ordinários, que é o ministro da palavra, que foi incumbido de batizar. Mas perceba que a verdade, ela não tem uma dependência de nós. Jonas estava todo errado. Não estava se importando com ninguém. Mas quando ele disse que ele cria no Senhor, o Criador dos céus e da terra, não era mentira porque ele disse isso, por causa da vida dele. Ora, quando os próprios demônios se apresentaram ao Senhor Jesus Cristo e disseram: tu és o Filho de Deus, estavam certos. Se um assassino chegar para você e disser: meu filho, assassinar é errado, ele está certo. Ele pode não cumprir aquilo na vida dele, mas ele está certo. Se um mentiroso disser para você: mentir é errado, ele está certo. Se alguém todo errado disser para você: olha, não pule nesse precipício porque você vai morrer, não pule não. Ah, mas ele está todo errado. Pule que você vai morrer. Ele pode estar errado como for. A verdade, seja dita por quem for, é a verdade de Deus. E a despeito de toda essa situação de Jonas, a pregação dele foi verdadeira. E a verdade penetrou no coração. Contudo, não é apenas isso que Deus exige. Deus exige a verdade, Ele é a verdade, mas Deus exige que essa verdade toque a nossa vida. A verdadeira sabedoria, o princípio do saber, é temer ao Senhor. Temer ao Senhor, como vimos, é obedecê-lo, é amá-lo. E o nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou exemplo primordial aqui. Ele ensinou como quem tem autoridade, não como os hipócritas que não cumpriam aquilo que falavam. Sabe qual é a suma de todas as coisas? Num livro bem prático também, lá em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, final do capítulo, depois de fazer toda a reflexão do que é uma vida debaixo do sol, sem fazer as coisas para Deus, e agora olhando para Deus, aí o sábio diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Isso é exigido de todo homem, porque somos alvos de toda a graça de Deus, é mais do que justo, porque Deus é alto, é sublime, porque os seus próprios atributos de nós, pequenas criaturas, exigiriam isto: adoração, obediência.
E ainda mais todos os efeitos salvíficos que Deus nos proporcionou só confirmam a nossa necessidade de obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor é amá-lo, porque quem o ama, guarda os seus mandamentos. Quem o ama, ama ao próximo. Como pode alguém dizer que ama a Deus e não ama seu próximo? Como por vezes foi demonstrado no caráter de Jonas. E depois os marinheiros foram transformados e mostraram um pouco desse amor ao próximo, não querendo matar um profeta, mesmo sendo responsável por tanta destruição. O problema, muitas vezes, da nossa igreja brasileira é a gente não conhecer ao Senhor de fato. A gente tem muita informação, mas a gente não conhece de fato. A gente nem procura essas informações. A gente acha que teologia é para seminarista, é para pastor, é para pessoa que quer se amostrar, sabendo recitar o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Um grande credo que expressa muito bem a nossa fé. E não há nada de errado desses credos, não há nada de errado nessas coisas. O errado é nós de pegarmos coisas boas para poder fazer maus propósitos. O problema é que a gente não quer conhecer ao Senhor de fato. A gente não quer obedecer ao Senhor de fato. A gente desobedece às comissões que Deus nos manda. A comissão de anunciar o Evangelho do nosso Salvador. Encha o mundo da imagem de Deus, foi dito a Adão, e Adão falhou. Essa mesma comissão é repetida. Discipule as nações. Evangelize, porque a evangelização, a palavra de Deus adentrando o coração, transforma o homem em novo homem. A nova imagem de Deus, reformada agora, renovada. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos chama para sermos testemunhas. Aqueles discípulos que ainda receberiam a descida do Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós, e nós que já temos o Espírito de Deus. Porque todo aquele que é filho de Deus tem o Espírito de Deus. Não precisa de um rebatismo. Porque aquele que crê nele, o Espírito opera. E ele está selado com o Espírito Santo. Temos o Espírito. Por que não obedecemos? Por que não somos testemunhas? Aquilo que era para a gente imitar do Antigo Testamento, a gente não quer imitar. E aquilo que já foi cumprido, a gente quer. Não é para a gente ficar parado esperando as pessoas virem. É para a gente também ir. Mas a gente não precisa de uma revelação do céu dizendo, ó, vá para tal lugar. Não. Em todo lugar que você for, fale de Cristo. Viva a Cristo. O Evangelho. Onde Deus está abrindo as portas para você ir, vá. Seja sal, seja luz. Crie oportunidades. Num Uber, o cara não é crente, vai conversando até chegar no Evangelho. Ah, mas eu não tenho um contato com muitos cristãos. Essa foi uma das maneiras que eu tentei encontrar para poder falar de Cristo. Ainda que não tendo muito contato com descrente no seminário. Mas às vezes a gente tem mais desculpa do que vontade de fazer a vontade de Deus. A gente cria muita coisa. Eu não saio de casa. Ah, uma pandemia todinha aí. Fale para a sua família. Ligue para alguém. Converse mesmo com máscara, converse. Porque eu lhe garanto, a morte não vai se comparar ao inferno, não. Ah, mas eu não sou especialista em evangelização. E é um dos defeitos da nossa cultura também é isso. A gente só quer fazer uma coisa quando for especialista. Lhe congratulo, você nunca vai ser especialista como você quer. Porque sempre você vai estar aprendendo acerca de uma coisa. Mas eu prossigo para o alvo, prossigo para aquilo que foi alcançado. Qualquer mendigo pode chegar e dizer para o outro, olha, eu estava morrendo de fome e eu encontrei comida. Vá até aquela comida, ali você vai encontrar a salvação. Ali você fugirá da morte. A mulher que foi evangelizada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ela foi pela cidade e diz, olha, será esse o Cristo? Venham e vejam. Pronto.
Conheça Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, nele os nossos pecados foram castigados e nele temos a vida. Pronto. O Evangelho é Cristo, é a palavra de Cristo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A pergunta é, você e eu conhecemos Cristo de fato? Sabemos quem é o nosso Senhor? Sabemos quem é a pessoa do Redentor? Que inclusive passou por uma situação parecida porque ele estava num barco com seus discípulos e foi assolado aquela tempestade. E ele, como verdadeiro homem que era, estava cansado e foi dormir. Não em desobediência à vontade de Deus, porque ele em tudo obedeceu ao Pai. E seus discípulos em desespero acordam, ele repreende-lhes a fé e repreende o mal, mostrando que não era somente um homem, mas verdadeiro Deus. Ele é o Criador do céu, da terra, do mar, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas se humilhando, mesmo sendo Deus, ele tomou sobre si a cruz. Ele foi obediente até a morte de cruz, tomando um castigo que ele por si mesmo não mereceu. Mas ele, judicialmente, tomou a maldição da lei. Ele foi considerado como transgressor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tanto é que ele, que nunca deveria ser abandonado, mas sofrendo em nosso lugar, sofreu o abandono do pecado e disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ele obedeceu. E nem a morte pôde segurá-lo. Porque se 3 dias e 3 noites Jonas passou no ventre do peixe, o filho do homem no ventre da terra, mas ressuscitou. Ele está vivo e porque ele vive, nós temos a vida. Porque se com ele morremos, com ele vivemos. Porque se Cristo vive, ele de fato vive, somos os mais felizes de todas as criaturas. Porque temos o perdão. Porque o cálice da ira de Deus já foi tomado por ele. Porque ele foi levantado também numa cruz. E ele não somente sofreu a ira marítima, mas sofreu o cálice da ira de Deus. Um cálice tão tremendo que ele, em sua natureza humana, pediu, se fosse possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas não era. E ele se conformou à vontade do Pai. E ele tomou esse cálice para que os seus filhos, quem nele cresce, tivesse a salvação e fosse feito filho de Deus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que conclama, arrependa-se, creia no Filho e você terá a vida. Você terá comunhão com o Pai de fato. Você conhecerá não somente informações, mas você terá a verdadeira sabedoria. Se você não a tem, peça com fé, como diz Tiago. E a sabedoria é justamente a palavra. A verdade é a palavra. Guia-nos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito da verdade é o Espírito Santo, ele que inspirou a palavra. Muitos querem ser cheios do Espírito Santo, mas não sabem que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra e viver segundo ela. Como ser cheio do Espírito desprezando a palavra, desprezando o Evangelho de Cristo, não obedecendo a ordem que Deus nos dá de evangelização? É diferente, meus irmãos, ter informações e provar do Senhor. É diferente só olhar para uma laranja e abri-la e comê-la. E experimentar de seu gosto. Busque ao Senhor, confesse-o como único Salvador. E como alvo da graça divina, fale para outros. Você que recebeu deste amor, dê aquilo que você tem. A mensagem do Evangelho. Como o Senhor lhe deu de maneira fiel a sua palavra. Não invente. Porque somente Cristo e só Ele, nenhum outro, é que poderá salvar os pecadores perdidos. Creia nele, o Deus que soberanamente salva o pecador, mesmo os mais indignos, porque nenhum de nós o era, mas ele tomou o castigo de nossa indignidade para nos tornar dignos por ele. Que possamos, meus irmãos, conhecer, obedecer, temer ao Senhor, Criador dos céus e da terra, o nosso Salvador. Que Ele assim nos abençoe e nos ajude. Amém.
Oremos ao Senhor. Senhor, te agradecemos, porque sabemos que não somente temos alguns detalhes acerca do Senhor, que o Senhor, pela tua bondade, se revelou a nós, mas te conhecemos intimamente porque te conhecemos através do Redentor. Só quem conhece o Pai é o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. E pelo teu Espírito, o Senhor iluminou o nosso coração. Temos acesso à palavra do Filho, à tua palavra, Senhor Deus. E nela, temos conhecimento de ti. Nos ajuda, Senhor, a não termos preguiça de ler a tua palavra, de meditar nas tuas sagradas escrituras, de refletir sobre a tua lei, de buscar-te mais em oração, Senhor. No trono de graça, apresentando diante de ti as nossas ansiedades, as nossas gratidões, pedindo perdão, Senhor Deus, como o Senhor exige, intercedendo pelos nossos irmãos, fazendo súplicas por todos os homens, como o Senhor mesmo exige e considera como bom na tua palavra. Que não possamos ser hipócritas, ó Pai, porque esse conhecimento só traria a própria condenação. Nos ajuda, Senhor, a te amarmos verdadeiramente, amarmos o nosso próximo, porque quem te ama de fato, ama o seu próximo. E como amar o próximo, se não falar-lhe de Cristo, o melhor e maior tesouro desta vida? Como dizer que eu amo meu próximo, Senhor, se eu não o amo a ponto de falar-lhe de ti? Nos ajuda, Senhor. Glorifica o teu nome em nossas vidas. Que a ti seja a glória. Em nome de Cristo te oramos, te agradecemos. Amém.